trabalham. Realmente eles têm o horário que eles têm para trabalhar, eles trabalham mesmo. Mas é aqui, Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, estarmos na casa do Senhor. A cada dia que passa, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Vamos agradecê-lo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por este dia. Te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba, ó Pai, a nossa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Abençoa os Teus servos aqui presentes nesta noite, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Pai querido, esteja também abençoando a nossa nação, ó Pai, os nossos governantes, pessoas que têm o poder, ó Pai, de criar leis, de tomar atitudes, ó Pai, para o bem deste povo. Que o Senhor dê sabedoria a estes homens, temor, ó Pai, ao Senhor. Abençoa também, ó Pai, todos aqueles que têm sido afligidos, ó Pai, pelas doenças, por essa pandemia, ó Pai. Pessoas que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor conforte os corações, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, neste momento que passamos como pessoas, ó Pai, diante dessa doença tão terrível, que tem destruído muitas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos firmes, confiantes, ó Pai, no Senhor e na esperança, ó Pai, da volta do Senhor Jesus, que vai transformar o nosso corpo, ó Pai. Nós te agradecemos, porque nós podemos esperar, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dê forças para continuarmos, ó Pai. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, perdoa, ó Pai, nossas falhas, nossos erros. Ajuda. Talvez se colocar um pouco mais para trás, talvez fique mais na rua, mais perto da rua lá. Antigamente dava certo, né? Vamos lá, Salmo 149. Diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegrem-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Amém? Então que nós possamos louvar esse Deus tão maravilhoso, né, que tem sido tão presente em nossas vidas. Vamos cantar o hino 195. Vida por um olhar. 195. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou.
Pois então, pecador, considere esse amor de Jesus que na cruz expirou. Vê, verás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, ele tem, pague esta nossa falta, não haja temor, por olhar pecador, vida vem. Verás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim achará. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não há choro, remorso e nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só o sangue do bom Redentor. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele todo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor de Jesus que por ti padeceu. Verás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida. Verás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Amém? Muito bem. Oi? Ah, ele cantava? Ah, é verdade. Irmão Moacir vai fazer o especial? Pode vir. Hã? 168. 161, show de vento? 168. Ah, é isso aí. 168 é. Bom, boa noite, igreja. Aqui nós estamos. Boa noite. Para prestar nosso culto ao nosso Deus. Que ele aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Não, que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.
abençoe. Bom. Muito bem. Chuva de bênçãos. Nós vamos estudar hoje um pouco que o Senhor Jesus nos ensina a respeito da sujeição às autoridades. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 e vamos ler a partir do verso 15. É 21? 22. 22? Isso. Versículo 15. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César? Ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disse-lhes eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Amém? Mamãe, você pode orar para nós, por favor? Soberano Deus, Pai, graças te damos por esta noite, que estamos no tua casa de oração, que estamos, Deus, com o propósito de te louvar, de cultuar, que estamos juntos, Senhor, nacional a ti. Deus abençoe cada família que é representada, cada um em todas as portas. Abençoe o irmão, Senhor, para que não pode estar, por uma razão. Pai, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu, que até que o Senhor tenha nos guardado, tenha nos protegido e tenha nos livrado do mal. Amém. Senhor Deus, nos abençoando os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, abençoa toda a igreja, abençoa todo Israel também, espalhado pela face da terra. Eu falo na nossa oração através da Regina, através de Regina também, Senhor, a tua palavra que vai ser explanada. Que venhamos, Deus, aprender, guardar e fazer uso dessa palavra. Amém. Muito obrigado, Deus, por todo o benefício que temos feito. Nos perdoa os nossos pecados. Tudo isso pedimos agradecido, em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele começa falando a respeito dos fariseus aí no versículo 15, porque Jesus já tinha falado algumas coisas com eles estavam ali tentando pegar ele em alguma coisa, né? Eles se retiraram de perto de Jesus, se consultaram entre si para ver como que poderia surpreender a Jesus em alguma palavra. Isso nos evangelhos é repetido. Vários momentos em que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, eles tentavam, de alguma forma,
incriminar a Jesus, né? Porque eles viam em Jesus alguém que poderia tirar a sua posição de líder, de mestre no meio do povo de Israel, tá? E então, no versículo 16, ele diz: e enviaram seus discípulos, ou seja, pegaram alguns discípulos ali dos fariseus, alguns pessoas que estavam se preparando para se tornar fariseu também, e com eles herodianos, né? Então havia um outro grupo aí chamado herodianos, tá? Quem são esses herodianos? Esses homens, irmãos, eles faziam parte de uma seita que apoiava as descendências de Herodes, porque Herodes ele era começou com um dos descendentes, o primeiro Herodes. Ele havia reconstruído o templo, né, reformado o templo. Na época de Jesus, o templo que estava em Jerusalém tinha sido reconstruído por Herodes, e eles tinham uma linhagem, né, descendentes que foi assumindo o trono com os romanos, né, na verdade sendo o império que dominava sobre os judeus. E esses herodianos eram pessoas que apoiavam essa descendência, tá? Era uma seita no meio dos judeus também, eles eram também judeus. É interessante ver que eles, no verso 16, eles vão fazer o quê? Eles vão dar aí alguns elogios a Jesus, né? Eles dizem assim: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então eles fazem aí pelo menos 3 elogios, né? Chama de mestre, porque você chamar alguém de mestre é porque você reconhece que ele tem conhecimento, que ele sabe, né? Tem sabedoria. Aí ele diz, né, que sabemos que és verdadeiro, né? Que ensinas a verdade, né? Ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Então, eles colocam Jesus numa posição de destaque, né? Chamando aí, né, a atenção, né? Que não olhas a aparência dos homens. Olha só para você ver como é interessante isso, né? Esses homens estão ali para tentar incriminar Jesus e fica colocando um monte de elogio. É uma cobra, né? A serpente, né? Poxa, é incrível isso, né? Mas olha só, né? Eles vêm com um questionamento, irmãos, para tentar incriminar Jesus, perguntando a respeito do tributo. Tributo era algo que Roma impunha sobre o povo de Israel, que estava dominado naquela época. E então eles vêm com essa perguntinha aí, né? Verso 17: dize-nos, mestre, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, eles fazem um questionamento querendo pegar Jesus, tá? Irmãos, se você voltar um pouquinho aí no livro de Mateus, aí no Evangelho, capítulo 17 de Mateus, versículo 24... Mateus, capítulo 17, verso 24, olha só o que está acontecendo aí. E chegando eles a Cafarnaum, chegou Jesus e os discípulos, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, ou impostos, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Olha aí, ó. Isso aí foi antes, tá, irmãos? Disse Pedro para esses rapazes aí, ó. Disse ele: sim. E entrando em casa, né, Jesus estava dentro da casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? Antes de Simão falar do imposto, Jesus se antecipou e falou: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar
lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, peraí, irmãos. Um pouco antes, né? Os cobradores vão lá cobrar o imposto, o que Jesus faz? Ele paga. Ele paga. Então, aquelas pessoas estavam sempre acompanhando Jesus para ver se pegava Jesus em alguma coisa, irmãos. Mas, na verdade, Jesus, ele não se isentou de pagar os impostos. Os homens foram lá cobrar ele até questionou Pedro. Ó, Pedro, o certo era a gente não pagar, né? Porque nós somos os filhos, né? Nós somos os filhos do rei. Mas, para não causar escândalo, para não ter problema, vai lá, pega um peixe lá, vai ter o dinheiro lá, você paga por mim e por você. Então, Jesus, ele não se recusava de pagar o imposto, tá vendo? Ele até dá o exemplo. Agora vamos voltar lá no texto. Agora fica o mesmo exemplo. Ele sabia do rei de Jesus, né? Jogar o que poder, né? Mandar jogar o anzol até Ele é Deus, né? Ele sabia que o peixinho ia vir com um dinheiro dentro. Com um starter. É a nossa fé nele, né? Não é verdade? Agora, olha só, voltando lá no texto de Mateus 22, quando aqueles homens perguntam para Jesus, e aí, Senhor, nós devemos, é lícito? Então, peraí, não é que ele não está perguntando se nós devemos pagar. Ele pergunta se é lícito. É diferente, tá, irmãos? Eu posso pagar alguma coisa, mas não ser correto. Jesus pagou o imposto, mas é lícito? Mas Jesus responde para eles no verso 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Então, aqueles elogios todos, irmão, não pegava Jesus nem nada. Porque Jesus é Deus, sabia o que estava no coração daqueles homens. Sabia qual era, né, o sentimento que estava por trás daqueles elogios. Na verdade, eles queriam era pegar Jesus, eles estavam experimentando Jesus, eles queriam surpreender Jesus em alguma coisa. Então eles perguntam, eles falam, olha, vocês são uns hipócritas. E quando nós pensamos na questão aqui que Jesus está tratando, irmãos, né, Jesus, de uma forma extremamente sábia, ele diz assim, verso 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse, de quem é esta efígie? E esta inscrição? Efígie é uma foto, tá, irmãos? Essa imagem. De quem que é a imagem que está aí no dinheiro? Aí eles falaram, né? É do César. Ah, tá. Então esse dinheiro aí é dele mesmo, né? Interessante, né? Interessante. É dele? É dele. Bem, quando nós pensamos nas autoridades, irmãos, nós devemos ter em mente como é que Jesus tratava as autoridades na época que ele estava entre nós. Ele reconhecia as autoridades, irmãos. Ele olhou para aquela moeda, né? E depois ele vai dizer, né? Dai a César o que é dele. Mas se nós formos lá em João, capítulo 19, então deixa marcado aí, Mateus, que nós vamos voltar depois aí, tá bom? Lá em João, Evangelho de João, capítulo 19, é interessante porque Jesus ele havia sido preso, né? Os judeus haviam prendido ele, haviam julgado ele, condenado ele, né? E aí, só que os judeus não podiam matar ele, entendeu? Então o que eles fazem? Eles levam lá para Pilatos, né? Que era o romano lá, o governador romano. Então lá no capítulo 19, versículo 7, diz assim, ó. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Está falando a respeito de Jesus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus,
de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que te entregou, que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, peraí, irmãos. Jesus reconhece a autoridade de Pilatos. E ele reconhece também que quem deu poder para ele é quem? Deus, do alto, né? É ou não é verdade? Então, perceba só. Na verdade, Jesus reconhecia as autoridades, irmãos. Ele reconhecia. Ele reconhecia, e por isso que ele pagou o tributo. E por isso que ele não se negava a pagar o tributo. E quando nós vamos estudar, né, as cartas de Paulo, lá em Romanos, vamos lá para Romanos? Romanos capítulo 13. Versículos a partir do verso 1. Romanos capítulo 13. Esse capítulo 13 aqui, o apóstolo Paulo, né, não estava dividido em capítulos, né, mas na carta, ele está tratando a respeito das autoridades, né, do nosso proceder junto às autoridades. Olha só. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda a alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, peraí, irmãos. Paulo, ele está em sincronia com Cristo, irmãos, com Jesus. Ele reconhece que nós devemos ser sujeitos às autoridades e que quem colocou essas autoridades foi o próprio Deus. Então nós, irmãos, como cristãos, devemos respeitar as autoridades, irmãos. Devemos ser submissos às autoridades. Né? O apóstolo Paulo lá em Timóteo, né, quando ele escreve a Timóteo, ele diz para nós orarmos pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência. Então nós, como igreja, irmão, devemos ser sujeitos às autoridades. Nós devemos ser sujeitos aos nossos pais, porque eles são colocados como nossos pais, nós temos que honrá-los. Nós temos que ser sujeitos, no caso das esposas, a seus esposos, a seus maridos, porque Deus colocou ele como cabeça do lar. Nós temos que ser sujeitos a um guarda, às leis. Nós temos, como cristãos, irmãos, quando nós nos submetemos a essas autoridades que foram instituídas e colocadas e ordenadas por Deus, estamos também nos sujeitando ao próprio Deus. Então, toda a autoridade, ela é permitida por Deus. Bom? Agora, e quando uma autoridade, ele manda você fazer algo que é contrário à lei de Deus? E quando a lei que vai ser criada, ou que tenta ser imposta sobre você, vai contra as ordens de Deus? Aí não. Quer ver só? Vamos lá para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Aí não. Atos capítulo 5, versículo 27 a 29. Os apóstolos, né, depois da ressurreição, depois que o Espírito Santo revestiu a igreja, eles pregavam, né? E teve algum momento que eles foram presos. Mas um anjo liberou eles, né? Eles são libertos. E aí, quando chega no verso 27 aqui, ó, eles estão diante do Sinédrio, né? Que era a corte ali dos judeus. Atos capítulo 5, verso 27. Trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus?
E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, peraí, irmãos. Em algum momento, em alguma circunstância, alguém que tem autoridade sobre você pede para você fazer algo que é contrário à lei de Deus, você deve se recusar. Nós temos que obedecer a Deus, primeiro. Mas se aquilo que está sendo ordenado não vai contrário à lei de Deus, irmãos, nós temos que obedecer. Porque essas pessoas são colocadas diante de nós para que possamos obedecer. Pastor, vai vir que está fugindo, vai vir um problema muito grande. É porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer também à lei do país. Como já estamos aprovando, sei lá quem, o casamento desses homens, homem com homem. Chegar à igreja, a igreja recusar, vai dar problema. Vai dar problema. E nós vamos recusar. Por quê, irmãos? Porque vai contrário àquilo que nós cremos. Vai contrário às Escrituras, aos mandamentos do Senhor. Tá? E nós temos que estar preparados para que isso aconteça. E se acontecer, vamos sofrer as consequências. Não é? Porque esses homens aqui, né, depois eles vão sair daqui, vão ser surrados. Mas vão sair felizes. Porque se você continuar, né, o texto, eles vão ver que eles vão apanhar, vão ser chicoteados e eles vão ficar felizes. Olha lá no verso 40 lá. Se você for em Atos 5, capítulo 5, verso 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, olha aí, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, pelo nome do Senhor Jesus. Então, veja só, irmãos. Na verdade, irmãos, quando uma autoridade tenta impor sobre nós algo que vai contrário às leis de Deus, nós temos que resistir. Como aconteceu com Daniel, não é? Como aconteceu com os 3 amigos de Daniel. Como aconteceu na época dos apóstolos, né, que eles eram presos, chicoteados. Como aconteceu com Paulo. Então perceba só, irmãos. Mas é importante que nós tenhamos em mente que muitas das leis e muitas das pessoas que têm autoridade sobre nós, eles não estão fazendo nada do contrário à lei de Deus. Então, nós devemos obedecer essas leis. Né? Nós temos vivido um momento na nossa história em que muitas pessoas não respeitam os seus governantes, irmãos. É errado. O cristão não deve fazer isso. Pelo contrário, devemos obedecer às Escrituras, que nos mandam orar por eles. Buscar a Deus pedindo que esses homens sejam usados para o nosso bem, para que nós possamos ter uma vida tranquila. Mas voltando lá no nosso texto, né, de Mateus 22, porque o nosso texto está lá em Jesus ainda. Olha que coisa interessante. Jesus, então, pede a moeda, Mateus capítulo 22, verso 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse, de quem é esta esfinge? E essa inscrição? Disse-lhes eles, de César. E então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Opa, peraí então. Aqui é uma coisa muito interessante, irmãos. Porque muitas vezes a gente vai atrelar esse texto aqui a questão das ofertas, dos dízimos. Irmãos, Jesus está sendo muito mais profundo. O ensinamento aqui é muito mais profundo. Aquilo que nós devemos fazer a Deus, irmãos, devemos fazê-lo. E aquilo que nós devemos fazer aos homens, ao próximo, devemos fazê-lo. O César aqui, o tributo, é o próximo. Também pode ser o próximo. Por isso que Paulo
nós vamos voltar depois lá em Paulo, ele vai falar assim, olha, a gente deve obedecer. E se a gente não obedece, a gente vai acabar vai sofrer as consequências. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas foram colocadas como autoridade por Deus. Deus permitiu. Quando eu vejo as pessoas criticando, né, o nosso atual presidente, tá, e xingando, e falando a respeito deste homem, irmãos, eu tenho muito claro na minha mente, no meu coração, que Deus permitiu que ele estivesse lá. Ele está lá porque Deus quis, irmãos. Como todas as outras autoridades. E até mesmo, né, nas posições mais próximas de nós, né, um patrão, um supervisor, um pastor, um pai. Essas pessoas, elas têm autoridades sobre nós porque Deus permite. Porque Deus assim o quis. Então Jesus, ele vai mais além. Tanto é que quando ele responde, olha só o que esses homens falam aí no verso 22 aí, ó. E eles ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retiraram. A sabedoria do Senhor Jesus era tão profunda, irmãos. Esses homens querendo pegar ele de alguma forma, né? Que ele desse alguma bola fora lá. Não! Jesus respondeu com muita sabedoria e muita propriedade. Olha, aquilo que nós temos que fazer para Deus, devemos fazê-lo. E aquilo que nós devemos fazer aos homens, devemos fazê-los. E quando nós voltamos lá em Romanos 13, e nós vamos encerrar lá, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aí à igreja que estava em Roma. Ele diz assim, ó: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. A quem honra? Honra. Então, peraí, irmãos. Não é só, eu tenho que dar o meu dízimo a Deus e eu tenho que pagar meus impostos. Não é isso que Jesus está falando, irmãos. Na verdade, é uma relação vertical e horizontal. Lembra que Jesus, ele resumiu a lei de Moisés em 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Paulo vai dizer, a quem você tem que honrar, honre. A quem você tem que temer, você tema. O que é que nós podemos dever para as pessoas? Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa relação entre nós e o nosso próximo, irmãos, é cumprimento da lei de Deus. Então, quando Jesus diz àqueles homens, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, irmãos, ele está dizendo, olha, a nossa relação horizontal, nós temos que fazer a nossa parte, entre eu e o meu próximo, entre eu e a autoridade, entre eu e meu irmão, entre eu e meu vizinho, até a relação entre eu e meus inimigos. A Bíblia vai nos ensinar a respeito. Dai a Deus o que é de Deus. Opa, o meu relacionamento entre eu e Deus é colocar Deus em primeiro lugar, é obedecer a sua lei, é honrar e amar e adorar, é se submeter e se sujeitar a Deus. Então, quando nós vemos aquela passagem, irmãos, Jesus está sendo muito mais profundo. Por isso, aqueles homens se maravilharam das palavras de Jesus, da sua resposta. E assim também nós devemos, irmãos, aprender por meio das palavras de Jesus. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus.
Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Tá bom? Débora, pode encerrar ali para mim, por favor? Nós vamos fazer os nossos pedidos, tá? Para que nós possamos orar.